Olá, alunos! Aqui é o professor Gesiel Berg. Vamos a mais uma aula de geografia. Nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós estávamos estudando antes do recesso escolar, devido, infelizmente, ao número de óbitos que se elevou de tal maneira que precisamos parar, nos isolarmos, ficarmos em casa, cuidar da nossa saúde, fazer uma boa higiene, uma boa asepsia, cuidar de nós mesmos, dos nossos familiares. Por isso nós paramos. E agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de forma remota, falando sobre análise da paisagem. Pois é isso que nós estávamos estudando antes da paralisação. Beleza? Bom, a paisagem é uma das ferramentas para o estudo da geografia. Beleza? Estamos vendo aí uma bela paisagem, essa paisagem no Canadá, com uma bela montanha, flores, o contraste, né, das montanhas com as árvores, os pinheiros, né, conhecido também como floresta boreal. É coisa linda, incrível, a água, esse azul quase turquesa que é formado, esse lago formado pelo degelo das neves das montanhas. Muitas vezes associamos a paisagem apenas com o que é belo, mas paisagem também é o feio, é o horroroso. Paisagem nem sempre é aquilo que queremos ver, pois nem sempre o que nós não queremos ver é impossível, faz com que nós, não quero ver e seja possível de. Ah, você entendeu? Não entendeu. Então o que eu quis dizer é que paisagem. O que é paisagem? Paisagem é isso aqui, ó. Paisagem é tudo aquilo que está na sua visão, está no alcance da sua visão. E a definição mais correta que está na sua tela aí é tudo aquilo que a visão humana alcança do espaço. Se você vê o que está à sua frente, isso é paisagem. Espaço, você já sabe o que é espaço, né, pessoal? Paisagem também pode ser a percepção que o ser humano tem do espaço através da audição, do tato, olfato, paladar. O espaço, meus amigos e minhas amigas, não é apenas a visão, não é apenas a visão, mas também os sons, o tato, a brisa do vento que eu sinto na pele, o calor, o frio, o cheiro, o mau odor do seu colega que está do seu lado neste momento, o paladar. O espaço é o tato, é outras e outras coisas. Se você não desfrutasse da visão, né, e tinha apenas outros sentidos exceto a visão, você teria que perceber o espaço de outra forma. Então, eu coloquei duas paisagens aí para você ter uma noção dos sons, dos odores que as pessoas possam sentir nestes lugares. É claro que com uma foto nós não podemos sentir essas coisas. Nós podemos apenas ver e deduzir o que pode ter acontecido lá. No caso, no mar, ali na praia, uma brisa mais agradável, o calor, o cheiro do mar, né, as plantas ali ao entorno, o som das aves, o som das águas, né, além do tato também, quando você sente a brisa, friccionando, passando sobre a sua pele. Que maravilha, né? Do outro lado, no espaço urbano, o cheiro dos gases do carro, da fumaça do carro, as pessoas, o falatório, a buzina, todo aquele frenesi de um espaço urbano, de pessoas correndo, tendo que chegar no horário, no trabalho, indo para lá e para cá. Quer dizer, eu sinto espaço não só pela visão, eu posso sentir por outras coisas, como eu coloquei aqui. Audição, tato, olfato, paladar. Professor, paladar, a gente não sai lambendo as coisas, de fato. Os bebês, as crianças na primeira infância, têm costume de sentir os objetos pelo paladar. Nós adultos não fazemos isso, mas os bebês, eles sentem o objeto, eles sentem pelo paladar também. E outro sim, olfato e paladar é algo muito próximo, pois quando você sente o cheiro de algo, você sabe se está estragado ou não. Você sente cheiro de algo ruim, você vai comer e colocar na boca? Mesmo que seja uma comida, né? Você sentiu, tá azedo, hein? Melhor comer não. Pois é, então o olfato e o paladar está muito próximo, porque nós temos um órgão é, no nosso corpo que chama palato. O palato é um pequeno órgão, é um sensor que temos no olfato
que manda os sinais que as nossas narinas captam dos gases para o nosso cérebro, dizendo a nossa língua, não coloque isso na boca. É mais ou menos isso. Ou coloque isso na boca, que isso está maravilhoso. O cheiro está muito bom. Tranquilo, meninos e meninas. Vamos dar continuidade aqui sobre a paisagem. E a paisagem é a percepção do espaço. E aí vem outra pergunta. Pô, professor, então o que é espaço? Meninos, eu estou falando aqui de conceitos da geografia, tá? Paisagem, espaço, esses são conceitos básicos da geografia. Então, se nós estamos falando que paisagem é aquilo que nós vemos do espaço, então outra pergunta. Ora, bolas, então o que é o espaço? O espaço é onde há matéria, coisas, objetos, elementos. Se há coisas, se há um negócio concreto, palpável em sua mão, que exista, é real, isso é espaço. Desde um pequeno átomo do ar que você respira, o vírus que te contamina, isso então é espaço. A mesa que apoia o seu caderno, o chão em que tu pisas, a sua carne, o seu braço, o seu corpo como um todo, o planeta em que tu vives já é um espaço. A lua, o sol, as estrelas, o universo inteiro já é espaço, pois é matéria. E a matéria, ela pode ser classificada tipo coisas, objetos, de elementos naturais ou elementos culturais. Qual a diferença entre elementos naturais e elementos culturais? Veja aí o meu desenho, como que ficou. Eu tenho um espaço, e dentro do espaço, esse espaço, nosso planeta Terra, eu tenho tantos elementos naturais e culturais. Ou seja, aquilo que o homem fez. Vejamos então. Os elementos naturais é tudo aquilo que provém do meio natural, tá? É da natureza. Montanhas, árvores e assim por diante. Isso é elementos naturais. Mares, oceanos, as nuvens, o céu, o sol, elementos naturais, meu amigo. Isso, mais um exemplo de uma foto aí no Canadá, uma bela montanha, um belo lago formado pelo degelo do rio, flores, né? Muito lindo este lugar aí. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Elementos culturais. Elementos culturais, ao contrário dos elementos naturais, os elementos culturais são coisas feitas pelos homens. É tudo aquilo que o homem faz. Se ele plantou, se ele construiu, é uma ação dele, é uma coisa feita por ele, então aquilo é um elemento natural. Vejamos aí a cidade de Sydney, na Austrália. Sydney não é a capital da Austrália, tá? A capital da Austrália é Canberra, mas Sydney é a principal cidade da Austrália. E Sydney, então, meninos, é uma bela de uma cidade litorânea, a Baía de Sydney, onde tem a entrada do oceano, do mar, né? Na cidade, é uma entrança do mar para o continente, por isso que chamamos de Baía. E temos prédios, lindos prédios construídos aí na orla, na margem da Baía de Sydney, e a bela Opera House. A Opera House, uma bela obra arquitetônica, uma das mais belas obras arquitetônicas, melhor dizendo, da arquitetura moderna visto hoje. O que é a Opera House, professor? É esses gomos brancos aqui, ó, esse telhado todo branco, cheio de gomos brancos. Isso é o que nós chamamos de Opera House, é isso que eu estou falando. Tudo isso aqui construído pelo homem, tá? Esses prédios, até onde a base, a plataforma, onde foi construída a Opera House, elementos culturais, elementos que os homens construíram, que a sociedade foi lá e construiu. Até a construção do jardim, tudo ali. Mas temos também elementos naturais nessa paisagem: o mar, as nuvens, o céu. Não sei se alguém está vendo peixe aí, mas eu estou vendo só o mar. E tem algumas árvores, mas são elementos naturais. O resto que eu estou vendo aqui é só elementos culturais. Prédios, mais prédios, barcos, navios, carros, né? Vários objetos criados, construídos pelos homens. Entenderam? Vamos dar continuidade aqui. Aí vamos ao exemplo de elementos culturais. Coloquei uma foto aqui de Nova York, a ponte que liga Manhattan a Brooklyn, cidade de Nova York. Também um ponto de Nova York também que é o Five Points, ou 5 pontas, e a Estátua da Liberdade. Pontos, cartões postais da cidade de Nova York, lindo, belo, maravilhoso.
E quais são os exemplos de elementos culturais? Tudo aquilo que o homem faz. Então, gente, eu coloquei aqui só para dizer que coloquei, mas porque é muito óbvio. Carros, barcos, aviões, casas, prédios, pontes, ruas, estradas, monumentos, entre tantas outras coisas que você pensar que o homem pode fazer. Tranquilo? Não tem segredo. Essa aula aqui é muito fácil. Beleza. Bom, já vimos o que é uma paisagem, que é aquilo que eu vejo do espaço, que o espaço possui elementos. Esses elementos podem ser naturais ou culturais, ou seja, elementos que veio do meio natural e elementos que foram construídos pelos homens. Acontece que esse espaço ele não fica estático, ele é dinâmico e ele está em transformação desde o seu início, desde o início de sua formação. Essas transformações ocorrem de forma mais lenta ou de forma mais ele ocorre de forma lenta, gradual, mas também pode ocorrer de forma bem agressiva, de forma bem intensa e bem rápida, às vezes, e da noite para o dia muda. Da noite para o dia pode acontecer um dilúvio, acabou a vida no planeta, só ficou uma família dentro de um barco chamado Noé e seus 3 filhos e suas noras e sua esposa, acabou, e ali só tem uma famíliazinha. Ou vem um meteoro, acaba com a vida inteira no planeta. Isso é uma ação que, poxa, transformou toda a paisagem de forma muito intensa, agressiva e rápida. Vem vulcão, ocorre um vulcanismo ou um furacão, um tornado, muda completamente a paisagem. Um terremoto também transforma bem a nossa paisagem. Então o espaço ele está em constante transformação. E aí eu preciso classificar aqui. Se o espaço está em constante transformação, existem 2 forças, basicamente, que são responsáveis por essas transformações no espaço. Uma delas são os agentes das forças naturais e os agentes das forças sociais. As forças naturais, tudo aquilo que provém do meio natural, tudo que provém de ações naturais, de forças físicas da natureza. E as forças sociais decorrem de ações humanas. Vamos ao exemplo aí, fotos e mais fotos para vocês observarem. Isso é um exemplo de força natural. Um vulcão não foi feito pelo homem, sim pela natureza. O ser humano não tem condições, não tem energia suficiente para produzir isso. Né? Isso é uma força natural que destrói montanhas, queima florestas e forma rochas. Tá? Não apenas destrói, mas o magma, a lava vulcânica, quando se resfria, ela sendo resfriada, ela se solidifica e forma uma nova rocha. Tranquilo? Nada mais e nada menos que magma. A lava vulcânica é rocha em estado líquido pastoso. É uma rocha em altíssima temperatura que está derretida, ela só precisa resfriar para voltar a ser rocha. É a mesma coisa quando você vai fazer pudim, você vai fazer a calda do pudim, um caramelo, você vai lá e derrete o açúcar. O açúcar está no estado sólido, aquece o fogo, ele derrete, e fica aquele caramelo assim, parece um magma, né? Depois, quando você desliga o fogo, ele começa a resfriar, ele fica duro que nem uma bala, fica duro que nem um vidro, e aí quero ver você quebrar, né? Isso é o vulcão é o mesmo processo, só que uma temperatura muito, muito mais alta. E o açúcar, imagina que o açúcar, nesse caso, são as rochas. Tá? E aí eu preciso acender tem uma energia muito grande para derreter essas rochas. E essa energia é energia suficiente como essa apenas no interior do nosso planeta Terra. Um outro exemplo aí de força natural que são os tornados. Isso não é um vulcão, isso é um tornado, tá? Tornado também são forças poderosíssimas para a transformação da paisagem, destruição da superfície, casas, plantações e muitas coisas. Não queira estar perto de um tornado. Nós temos o exemplo da chuva. A chuva parece uma força lenta, gradual, né? Às vezes cai um raio em algum lugar, muda muito pouco. A questão da chuva é que a água da chuva, ela age de forma bem lenta, porque a ação da água tem uma força física e o impacto da água pode sim destruir uma rocha, mas é com várias sequências dessa pancada da água na rocha. Aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você achou que ia falar água dura em pedra mole, né?
Não, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é uma ação contínua, todos os dias que está chovendo naquele lugar. Então, a rocha ela pode sofrer um processo de degradação e ocorrer um processo de erosão, ou seja, a degradação da rocha, o transporte do sedimento dessa rocha para outros lugares. Isso é uma ação física. A rocha ela foi destruída pela força da água, mas também a força da água contínua, né? Bate, bate, ela vai enfraquecendo. Uma outra ação, uma outra forma de conseguir erodir, de conseguir transformar a chuva consegue transformar a paisagem, melhor dizendo, deixa eu me corrigir aqui, a chuva consegue transformar a paisagem, não a chuva consegue transformar a chuva consegue transformar a paisagem através também da sua ação química, pois a água, ela é um solvente químico, sim, a água dissolve as coisas. Coloca água com açúcar, vai dissolver açúcar. Coloca água em várias coisas, vai dissolver várias coisas. Porque a água tem esse poder. E ela faz isso nas rochas. E nas rochas tem muitos sais, minerais. Ela faz isso no asfalto. Nossa, quanto a qualidade do asfalto que os prefeitos colocam em nossas ruas, nós vemos. Chega no mês de janeiro, período da chuva, vem a água e leva o asfalto, né? Aquele projeto de campanha na época de eleição foi tudo asfalto no mês de janeiro e fevereiro. Então a água ela tem poder de corroer também por causa da ação química. É mais lento, mas transforma sim. Bom, os ventos também transformam, são poderes naturais que existem no nosso planeta, estão lá sempre esculpindo, desgastando rochas, não só rochas, mas ruas, casas. Não reforma não uma casa para ver o que vai acontecer. Aí temos um outro exemplo de força transformante, força transformadora, que são as forças sociais. Aqui nós estamos vendo vários troncos de árvores que foram cortados por motosserras, pessoas que causaram desmatamento em determinado lugar, né? Em determinado lugar onde tinha uma mata, uma cobertura vegetal nativa, propriamente daquele lugar. Infelizmente veio o homem com a motosserra e cortou. Isso é um exemplo de força social, força do trabalho humano. Tá? Transformou a paisagem. Tinha uma floresta, ranquei e fiz isso aí, ó. Bonito demais, né? As árvores tudo no chão. Mas o homem não faz só coisa ruim, né? O homem faz coisa boa também. E como nós estamos vendo a construção de uma casa. Isso é um exemplo, ou prédio, né? Eu acho que isso aí é uma construção de um prédio. Nós estamos vendo aqui um exemplo de força social também. A construção civil, homens, trabalhadores, pedreiros, engenheiros, os construtores responsáveis pela transformação. Esses aí são os grandes responsáveis pelas transformações da paisagem urbana né? Eu ia falar urbana das nossas cidades, ia ser muito redundante, se não para dizer pleonasmo. Chegamos aqui a um outro exemplo de força social, no caso a industrialização, seres humanos que, para realizar as suas produções nas indústrias, realizam fontes de energia, matrizes energéticas de combustíveis fósseis, com a queima de carvão mineral ou queima de petróleo, e com isso polui a atmosfera do nosso planeta e transforma também a paisagem da cidade, do lugar. Né? A qualidade do ar, então de fato está transformando o espaço, a paisagem, e isso não é legal, isso é o lado negativo no caso da transformação da paisagem pela industrialização. No século XIX a industrialização foi tão intensa na Inglaterra que começou a população britânica, a população inglesa começou a sentir os males da industrialização e quais os problemas de morar nas áreas urbanas, onde estavam instaladas as fábricas, a qualidade do ar tinha ficado ruim, a qualidade das águas dos rios e várias coisas que acarretaram para o estado caótico ali da vida ambiental, até que começaram a se repensar o estilo de vida, a forma, o modelo de produção. Tá? Eu estou dizendo que essas empresas são santas agora que se redimiram. Não, eles ainda continuam poluindo, só que em outros lugares, não mais na Inglaterra, né? Beleza. Nós temos aqui um outro exemplo de transformação da paisagem, uma força social novamente,
uma água límpida, né? Uma água maravilhosa, pronta para beber, uma água que serve aí, uma água potável, né, gente? Nós estamos vendo aí o lançamento de esgoto sem ser tratado em pleno rio, na margem do rio. Simplesmente abriu o cano ali e joga essa água podre dentro do rio, sem tratamento nenhum. E que se dane os peixes, que se dane todo mundo. É assim que pensa a pessoa que lança o esgoto diretamente no rio sem ser tratado. Sem falar das inúmeras doenças que pode causar à população. Né? E a qualidade da água do rio. Depois, essa água vai ser bombeada lá na frente, em um outro lugar, para uma outra cidade, para ser tratada novamente, que vai parar no seu copo. É isso aí. A história é isso aí. Então, os seres humanos realmente estão tratando muito bem do nosso planeta, estão cuidando certinho, estão transformando aí a nossa paisagem do nosso planeta para melhor, né? Tá cada vez melhor. Então, vamos voltar aqui. Tem dois tipos de forças que transformam a paisagem: forças naturais, como chuvas, ventos, raios, tornados, furacões, vulcões, terremotos, tsunamis, tectonismo de placas, né? Que eu vou explicar isso no terceiro bimestre, meteoros, asteroides, etc. Também nós temos as forças humanas, as ações humanas, as forças sociais, que é causado que é feito pelo trabalho humano através das construções civis, o cultivo agrícola, a pecuária, o extrativismo vegetal que é o mesmo que desmatamento, mineração, queimadas, urbanização, industrialização, poluição dos rios e contaminação dos rios e tantas outras coisas, poluição e contaminação dos ares também, causando aquecimento global. Tudo isso são forças sociais, ações humanas que transformam a paisagem, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Bom, chegamos até aqui, então já sabemos o que é a paisagem, quais elementos estão na paisagem, quais são as forças que transformam essa paisagem, o espaço. Com isso, então, podemos classificar o tipo de paisagem, o tipo de espaço. Vejamos então quais são eles. Existem dois tipos de espaço: o espaço natural e o espaço geográfico. Primeiro vamos falar do espaço natural. O espaço natural é aquele espaço que tem forças, que é transformado pelas forças naturais, que vem forças da natureza, já pegou, né, que é forças naturais. E os elementos, objetos naturais, aquilo que é só a natureza que faz, não é o ser humano que faz. No espaço natural não existe uma ação humana. O espaço natural também conhecido como paisagem natural, tá, gente? Então, não há ação humana. E já do outro lado, nós temos o espaço geográfico, que tem tanto a ação da natureza, das forças naturais, como as ações humanas, que são as forças sociais. E daí nós temos elementos da natureza, e se tem força social, ação humana, é claro, tem elementos culturais, elementos que foram construídos e feitos pelo homem. Então vejamos aqui, espaço geográfico, também conhecido como paisagem cultural, paisagem geográfica ou paisagem humanizada. Espaço geográfico vai ser o termo que nós mais utilizaremos na geografia, pois é o que é mais presente e abundante. E a geografia, na verdade, ela está com o objetivo de estudar o quê? A relação do homem com a natureza. Como que se dá essa relação? A relação do homem com o meio natural, porque o homem vê tal, a floresta, o que eu vou fazer com a floresta? Eu vou preservar, vou desmatar, vou utilizar como recurso. Então tem essa relação e essa relação é dinâmica. Às vezes a natureza ela fala mais forte, ela responde de uma forma mais agressiva, trazendo tornados, furacões e assim por diante. Às vezes o ser humano também responde de maneira bem cruel e agressiva, desmatando, causando poluição e assim por diante. Mas há muitas pessoas bem intencionadas na preservação para estabelecer uma relação mais equilibrada, uma relação em que haja um desenvolvimento sustentável, ecologicamente correto. E é isso que todo mundo deseja, porque o nosso planeta não suporta mais tanto caos, tanta calamidade, tanta coisa ruim acontecendo. E infelizmente é isso, né? E a gente vai sempre falar do espaço geográfico. A grande verdade é que o mundo vai de mal a pior e eu não vejo perspectiva de melhoras.
Temos aqui então um exemplo de espaço natural. O espaço natural, agora real, né? Só coloquei desenhinhos lá. Espaço natural, apenas elementos naturais. Apenas elementos naturais, gente. Somente elementos naturais. No espaço natural não tem elementos humanos, não tem elementos culturais. No espaço natural, somente ações das forças naturais. O ser humano não intervém, ele não age no espaço natural. Não tem transformação e modificação do ser humano naquele espaço. Então, vemos a Antártida, que é um dos poucos lugares em que podemos dizer ainda, e ainda não é consenso entre todos os professores de geógrafos, que é um espaço natural, porque a Antártida já é ocupada por cientistas e tem bases de pesquisas, mas há vários lugares no continente antártico que o homem ainda não chegou e que ainda não tocou, não transformou em nada. E detalhe, há um acordo, há um tratado entre os países que fazem parte das Nações Unidas para preservar a Antártida até 2050. Esse tratado é um tratado de 100 anos, para que os países não falem, a Antártida é minha, não, a Antártida é de tal país. Não, a Antártida não é de ninguém. Se você for um pesquisador e for para a Antártida, você sabia que tudo que você fizer lá você tem que trazer de volta, todo o lixo que você produziu lá, você tem que trazer de volta, até o cocô que você faz, você tem que trazer de volta, o xixi que você faz, você tem que trazer de volta, isso mesmo. O Brasil tem lá a sua base na Antártida e tudo que os cientistas brasileiros produzem lá, de ruim no caso, né, porque o que sai de nós mesmos, que vem de nós mesmos, é só fezes e urina, vai num container, é armazenado e o próximo navio que volta para o Brasil volta esse container aí cheio de aquela coisa maravilhosa que sai dentro de você, tá? Porque a Antártida precisa ser preservada, não pode deixar um lixinho sequer na Antártida. Então, por isso nós chamamos a Antártida de espaços naturais. Está aí os nossos pinguins maravilhosos, né? Curtindo um calorzinho, um verão antártico aí. Um verão antártico, uma média de temperatura de 20 graus Celsius aí. Negativos, tá? Negativos. Do outro lado, nós temos o espaço geográfico, que são os elementos naturais e os elementos culturais. Já lembrando, vamos lembrar que os elementos naturais são aqueles elementos feitos pelos seres humanos. Não, elementos naturais feitos pelos seres humanos. Elementos naturais são aqueles elementos que surgem, que se reproduz pelo meio natural, pela própria natureza. Os elementos culturais, sim, são criados, construções, fabricações dos seres humanos. Então, no espaço geográfico vai ter essa relação entre homem e natureza, a relação do homem no meio natural. E também há as ações, as forças. Já que estamos falando de ser humano, tem a força dele lá. Tem a força de trabalho, que nós chamamos de forças sociais. E também tem a dinâmica da natureza, as forças físicas naturais, que também não pararam de funcionar. Continua existindo, meu amigo. E agora vamos classificar as paisagens, tá? Que tipo de paisagem é essa? Vamos lá, valendo R$1 milhão. Nós temos aí a casa do lenhador no meio da floresta, várias árvores. Provavelmente essa teria sido a casa do lenhador que salvou a Chapeuzinho Vermelho do Lobo Mau. Será? Então esse é um tipo de paisagem. Que tipo de paisagem é essa? Que tipo de espaço é esse? Né? Esse é um espaço geográfico. Por mais que tenha árvores, bastante rochas, riacho, tudo mais, há uma única casa, mas essa única casa já é suficiente para classificar esse espaço como espaço geográfico, pois há uma intervenção humana. Esse aqui, um monte de chifrinho aí, o pessoal chifrudo tá tudo aí. Os bois, né? Vários gados, cerca, a grama, um mirante lá no fundo. É um espaço geográfico, novamente, espaço geográfico. Por quê? A cerca, criado pelo homem, mirante, foi criado pelo homem. O boi, quem colocou lá, apesar do boi ser um animal, mas quem coloca o gado bovino para pastar nesse lugar? E provavelmente essa área, ela já foi diferente. Ela foi transformada pela ação humana graças à atividade pecuária. No norte do Brasil, na floresta amazônica, o que mais vemos é o desmatamento da floresta amazônica para
a criação de gado bovino, ou a plantação, o cultivo da soja. Ou o desmatamento está relacionado com 3 tipos de atividade: com a mineração, com o gado bovino, a pecuária, né? E a agricultura, no caso, o cultivo da soja. Ou seja, parece coisas bonitinhas, né? A soja, a pecuária, o boi e tal, não tem problema. Mas, infelizmente, tem causado, tem sido um dos motivos do desmatamento na região norte do Brasil. E esse povo aqui andando no meio da floresta, passando por cima de uma pinguela, professor, esse ambiente está bem natural, né? Um ambiente bem natural, mas ele é um espaço geográfico. Por que é um espaço geográfico? Tem uma pinguela, gente, tem alguém passando em cima de uma ponte. E o que essa turma está fazendo aí? Essa turma que é alienígena? Não, são seres humanos, são nativos americanos, que são os povos indígenas, que estavam aqui muito antes de nós e que há várias gerações vêm ocupando esta terra. Eles estão passando em cima de uma pinguela feita por eles mesmos, de forma tudo muito rústica, mas é uma criação humana. Por mais que seja rústico, é uma obra humana, é um elemento cultural essa pinguela aí. É um espaço geográfico, tá, meninos e meninas? Bom, olha que paisagem linda, que paisagem maravilhosa. A grama igual um tapete, as flores mais belas, as árvores frondosas, os pinheiros parecendo cones. Parece que alguém construiu, ornamentou tudo isso. Será que de fato isso é uma paisagem natural, um espaço natural? Ou isso é um espaço geográfico? Espaço geográfico. Uma grama dessa para estar rentinha, que nem um tapete macia, trabalho de um bom jardineiro. As flores estarem ornamentando, ornando, tendo harmonia com as outras flores. De repente eu tenho um canto onde só há flores vermelhas, do outro lado flores brancas, lá na frente flores vermelhas novamente. As próprias árvores bem podadas, parecendo bolinhas no meio do campo ou esponjas, né? Tudo muito bem pensado por alguém que se preparou, estudou jardinagem ou exerce a função de jardineiro e faz um belo trabalho. Isso aí só pode ser um espaço geográfico, gente. E detalhe, vocês veem aí umas campanas, ó, o meu mouse passando aqui, não é campana, eu falo campana, mas tem outro nome aqui, que fica em cima do abajur. Eu esqueci o nome. A cúpula que parece uma cúpula de abajur. Embaixo aqui tem uma lanterna para iluminar à noite esse jardim e realçar ainda mais a sua beleza. Então tem várias lâmpadas espalhadas aqui. Então isto é um espaço geográfico. Para finalizar, mais esta paisagem e classifique. Vamos lá. Nós temos aí vários milhos, só que eles estão enfileirados. Provavelmente isso é um campo de cultivo. Se é um campo de cultivo, alguém foi lá e plantou. Logo, não é um espaço natural, é um espaço geográfico, porque é uma ação, é um trabalho humano. E eu coloquei aqui, gente, trabalhos da agricultura e da pecuária, porque muitas vezes, muitos exercícios que são colocados em livros, em provas, e as pessoas caem nessas questões dizendo, não, é um espaço natural. Na verdade, os elementos até podem ser naturais, porém, quem foi lá e plantou o milho foi o ser humano, um trabalho humano, a cultura de práticas agrícolas, ou seja, é uma agricultura, é um trabalho humano, entendeu? Isso aí não é um milho que nasceu sozinho, porque se o milho nascesse de forma aleatória, sozinho, ia ter tudo espalhado, um bando, um maço de milho assim no meio da floresta, tudo muito rústico, tudo muito selvagem, né? E não é o que nós estamos vendo aqui, tá tudo muito bem selecionado. E detalhe, a agricultura, ela tem a prática também de selecionar as melhores sementes,
as melhores espécies para cultivar. Então, tem várias qual, essa aqui não serve e tal. E eles vão selecionando as melhores sementes e logo, quando planta, o milho tem aparecendo as mesmas características. É tudo plantado em fileira, tudo muito bem organizado. Isso não é um ambiente selvagem natural, nem aqui, nem na China, nem na Grécia, Conchinchina, nem onde Judas perdeu a meia, porque a bota ele já perdeu faz tempo. Isso aqui é um espaço geográfico, ok? Bom, então, professor, não tem espaço natural? Para dizer que eu não falei só da Antártida, coloco aí o deserto do Saara, apesar que alguns pontos do deserto do Saara tem vila, tem cidades, tem pessoas que fazem uso e exploração de alguns oásis, lagos, né? O oásis é manancial de água presente no meio do deserto, e aí no meio, em torno desses oásis que surgem as ocupações de vilas, cidades até, no meio do deserto, porque ali tem um manancial de água. Até esse manancial de água ser esgotado ao máximo e acabar, as pessoas mudarem para outro lugar. Mas o deserto, há muitos lugares, por exemplo, no deserto do Saara, que é isolado, não tem ninguém e a única ação que transforma aquela paisagem é a própria força natural. Os únicos elementos que ali estão são os elementos naturais. Então, eu digo que os espaços naturais são cada vez mais raros de serem encontrados, graças ou infelizmente devido à intervenção dos seres humanos no planeta. Ok? Meninos, para a próxima aula eu vou falar sobre rugosidades do espaço geográfico, senão vai ficar muito longo e eu não quero estressar ninguém, não quero ver ninguém bicudo comigo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos entender o que é rugosidade do espaço geográfico, as marcas do tempo no espaço.